estou aqui de novo para dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia. Como eu havia dito, durante as férias eu resolvi parar um pouco o estudo linear da Bíblia e estudar alguns temas, oração, intercessão, que eu entendo que auxiliaram muito, né, na continuidade do meu entendimento sobre a palavra de Deus. E agora eu continuei o número, né, de Deuteronômio, porque números eu já tinha terminado em dezembro. O livro de Deuteronômio, ele é um livro muito interessante porque ele vai fazer uma revisão. Eu associei exatamente com essa palavra, né, como se eles tivessem sido reprovados uma vez, então eles precisavam passar por essa revisão, igual na escola, né, e para passar pela prova de novo e não serem reprovados, como da primeira vez. Então vamos continuar, vamos falar um pouco. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés, na maioria das partes. Como tem uma parte do livro em que relata-se a morte de Moisés, então entende-se que algumas partes do livro foi escrito por escribas que acompanhavam o povo, né, na travessia do deserto, ou por Josué. Então, algumas partes está em primeira pessoa, então a gente entende que foi escrito por Moisés, e outras partes estão relatando o fato. Então a gente entende que foi outra pessoa, né, nessa situação. O livro de Deuteronômio, ele tem um significado de estas são as palavras, né? Porque são as primeiras palavrinhas do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Então, geralmente acontece isso. Então, estas são as palavras, é o primeiro versículo do livro de Deuteronômio. Mas ele também tem um outro significado, que significa segunda lei, né? A gente viu que em Levíticos, né, que a gente já estudou, é um livro totalmente baseado em leis, e a gente entende que era importante, né, essas leis, porque eles estavam fazendo uma nova nação, eles estavam construindo uma nova nação. Então, assim como hoje em dia a Constituição, tanto social, quanto política, quanto criminal, ela é importante, naquela época também era, porque o viver em sociedade, ele pede essas leis. E como Moisés já havia sido avisado por Deus de que ele não veria a terra prometida e que quem iria tomar o lugar dele seria Josué, a intenção dele em escrever Deuteronômio foi passar essa transição, né? Eles estavam prestes a chegar na terra prometida e a morte dele, né? Então, Josué ele ia tomar o lugar dele. Então, ele quis registrar através desse livro de Deuteronômio. Hoje, eu vou falar especificamente sobre o capítulo 1 e 2, né? No capítulo 1, tanto no capítulo 1 e 2, a gente percebe que houve essa revisão, né? Moisés, ele teve a preocupação de relembrar o povo. Por que eles não chegaram? Faziam 38 anos que eles estavam fazendo andando em círculos no deserto. E, relembrando um pouco, eles haviam saído do Egito, chegaram até bem próximos de Canaã, para armar estratégias e a melhor forma de tomar a terra prometida, eles enviaram 12 espias, né? Entre eles estava Josué e Caleb. Quando eles chegaram na terra prometida, esses 12 espias, eles viram um povo numeroso, um povo poderoso, um povo violento. E quando eles voltaram, 10 dos espias ficaram arrasados, contaminaram com esse sentimento de derrota todo o povo, e os únicos que continuaram firmes na promessa do Senhor, independente de como estava aquela terra, do que era aquela terra poderosa,
foi Josué e Calebe. E esses 10 espias, eles foram terrivelmente castigados por Deus, pela falta de confiança no Senhor, né? Eu acho que o que mais entristeceu o Senhor em toda aquela história foi isso. Josué e Calebe, mesmo vendo todo o poder daquele povo, continuou crendo, porque não dependia deles, dependia do Senhor. E eles sabiam que Deus ele era poderoso para qualquer tipo de povo ser derrotado por eles. Mas os 10 espias não, e contaminaram o povo. E naquela época, naquela situação, inclusive Deus, né? Porque o capítulo 1 e 2, ele vai relembrar essa parte de números, né? Moisés, ele está só relembrando como se fosse isso mesmo que eu acabei de falar. A prova que eles vão passar de novo. Como se, avaliação desse conteúdo, né? Eu sou professora, avaliação daquele conteúdo, vocês foram reprovados lá. 38 anos atrás, vocês foram reprovados. Então, vamos fazer uma revisão agora, porque a gente está prestes, faltavam poucos dias para eles, agora sim, conquistarem a Terra Prometida. Então, vamos fazer do jeito certo. Deus não quer que vocês errem de novo. Então, Moisés vai relembrando. Lembra quando vocês estavam lá, que eu mandei os 12 espias? Que vocês voltaram? E aí, Deus ficou irado. Porque Deus ficou irado de um tamanho tão grande que ele disse que ele não ia mais dar a Terra Prometida para aquele povo. Ele não ia dar. O que acontece? Moisés, nessa parte, ele vai interceder. Então, eu vi, né, porque eu fiz um estudo sobre intercessão nessas férias, o poder da intercessão. O poder da gente se colocar entre. Moisés, ele se colocou entre o povo e Deus. E disse, Senhor, não destrua o povo. Eles saíram do Egito. Os egípcios vão imaginar que o Senhor não tem poder de entregar uma terra prometida para eles. Então, Moisés usou argumentos, que é o que a gente faz quando a gente está intercedendo, né? Até falando o nome das pessoas mesmo pelas quais a gente está intercedendo, ou causas, mas dizendo, Senhor, como Jesus fez na cruz. Jesus intercedeu pelas aquelas pessoas que estavam fazendo aquele mal para ele, argumentando, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente argumenta, né, Deus, ele nos ouve, porque ele vê a nossa intenção de que aquilo não aconteça. E Deus ouviu Moisés, né? Moisés argumentou com o Senhor, intercedeu, e Deus falou, tá bom, eles não vão pisar na terra prometida, esse povo, né? Essa geração. Mas a futura geração vai. O que acontece? Quando Deus falou isso, os espias entenderam a gravidade do problema. Eles iriam morrer, todo aquele povo ia passar muito tempo, porque imagine, ia pular a geração deles. Então, eles se arrependeram, eles falaram, não, então a gente vai. E Deus falou, não vou. Porque Deus estava muito irado. E eles falaram, não, a gente vai sim e vai dar tudo certo, a gente vai conquistar sim a terra prometida. Eles se arrependeram. Só que eles não se arrependeram de não ter confiado em Deus e não ter obedecido Deus. Eles se arrependeram porque eles tinham sido castigados. Olha a diferença da situação. E Deus, inclusive eu vou ler para vocês o versículo. Bom, então, assim, antes dos espias terem demonstrado essa falta de fé e confiança no Senhor, Deus havia dito dessa forma, no 1:30. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à frente. Ele combaterá a vosso favor, no mesmo modo como já fez convosco no Egito, na travessia do mar, diante de vossos olhos.
Então, no capítulo 1, versículo 30, Deus dá esta promessa. Os únicos que continuaram crendo nessa promessa, depois de ver a terra prometida cheia de perigos, foi Josué e Caleb. Os outros 10 espias não acreditaram nisso, que era Deus que ia favorecê-los nessa guerra. E aí eles não ligaram, fizeram toda essa situação, Deus quer castigá-los, o povo todo, Moisés intercede, Deus resolve que aquela geração não ia conquistar a terra prometida, mas que a geração futura iria. E aí, o que acontece? No mesmo capítulo 1, no versículo 42, Deus diz assim: então Yahvé falou comigo, dize-lhes assim, para Moisés falar com o povo dessa maneira: não subais nem lutais, mas para não seres vencidos por vossos inimigos, porque Deus já tinha batido o martelo, aquela geração não ia conquistar a terra prometida, então não vão, não lutem. E o mais interessante dessa situação é que o povo vai. Quer dizer, eles não conseguiam confiar em Deus e na promessa do versículo 30, mas eles estavam neste ponto confiando em si mesmo. Eles pegam as armas, pegam a confiança neles, pegam toda a força, enfim, a soberba deles e sobem para lutar contra, né, o povo que estava ali na terra prometida. Eram os amorreus que estavam lá. E o que acontece? Bom, a gente já sabe, né? A gente já dá para entender que quando eles colocaram a confiança neles mesmos e eles foram derrotados de primeira. Foram derrotados. E o que mais me chamou a atenção foi que nas férias eu fiz um estudo sobre fé e pensamento positivo. E me veio na hora esse estudo. Porque, veja, eles tiveram fé neles, pegaram armas, foram contra Deus. Dessa vez a gente vai conseguir. E eles já tinham ido lá, foram os espias que foram lá, que apesar da orientação de Deus, não creram que eles conseguiriam vencer os amorreus. E agora eles confiam neles mesmos. Eu entendi muito como isso, como essa confiança que a gente tem em si próprio. E eles foram derrotados. Por isso, eu vou dizer, o que eu tirei dessa conclusão? Quando Deus não manda, não importa. Você pode ficar, eu vou conseguir, eu tenho arma, eu tenho isso. Você não vai conseguir. Se Deus mandou não, é não. Porque sem Deus a gente não pode fazer nada. Isso me ficou muito claro entre a comparação do versículo 30 e entre a comparação do versículo 42. Lembrando que Deus não mudou de ideia. A terra ia continuar sendo possessão deles, mas não naquele momento. Então, o que eu entendi? Que inclusive na pauta eu coloquei uma perguntinha para o meu grupo responder. Eu entendi que Deus não muda de ideia. Não é que Deus muda de ideia, mas Deus se posiciona, às vezes, diferente diante da nossa atitude. Então, ele te dá uma promessa, por isso que às vezes Deus não coloca data, né? Tem igrejas, inclusive, que quando é profetizado por datas alguma coisa, eles têm um pouco de cautela, porque a gente continua tendo o nosso livre-arbítrio. E diante da promessa e da possessão da promessa, existem nossas atitudes. E às vezes a gente está para conquistar a promessa, mas uma atitude nossa faz com que a gente seja reprovado, como eu falei, e a gente anda 3 casas, como se fosse um jogo de tabuleiro. Porque não é dar a promessa, a intenção de Deus. A intenção de Deus é aprendizado do caminho. E eles precisaram de 38 anos. Tanto é que o capítulo 2, ele já vai mostrar para o povo, porque aí tudo isso que eu acabei de falar,
é Moisés relembrando eles. Lembra quando aconteceu isso? Isso foi relatado em Números. Então, bom, não deu certo. Agora, vocês lembram quando Deus falou assim? A gente ficou rodando em círculo, porque eles ficaram. Deus falou, vocês não vão sair daqui. A terra estava perto, mas Deus falou, não, ficaram 38 anos, até todo mundo, aquela geração, ser renovada. Depois dos 38 anos, é quando Deus começa, agora vão. Agora vocês vão, né? E aí começou a conquista. Mas Moisés, ele vai deixando claro que mesmo essa conquista foi porque eles obedeceram. Então tinha povo, por exemplo, que Deus falava assim, ó, esse vocês não vão mexer. E eles não podiam mexer. Era confiança na palavra de Deus, na orientação de Deus. E tinha coisas que eles falavam, Deus falava assim, ó, aquele povo vocês vão destruir. E aí, lógico que vinha de novo aquela ideia, mas eles são poderosos, mas eles se relembravam, eles relembravam do que havia acontecido. E eles iam, lutavam e eles eram vitoriosos. E aí, no capítulo 2, ele vai relembrando essas vitórias, né, que o povo passou. Eu falo assim, de uma maneira geral, mas assim, é bacana ler, né? Apesar de ser trechos da Bíblia que já foram vistos, né, em Números. Então, Moisés só está relembrando. E o bacana, né, que eu quero deixar registrado nesse vídeo, é isso mesmo. Por que Moisés revisa porque a Bíblia não é por acaso, né? Então, essas 4 páginas, elas têm um objetivo fundamental, né? Já foram falados lá, é uma história que já foi contada em Números, por que está sendo repetida aqui? Porque Moisés tinha essa intenção. A gente vai passar pela prova de novo, então vamos fazer uma revisão? E é isso que acontece no capítulo 1 e 2 do livro de Deuteronômio. Eu desejo uma ótima semana e às vezes eu não falo o capítulo todo, não faço uma leitura da palavra, mas a palavra é importante de ser lida, né? Eu falo de uma maneira geral porque eu entendo que isso também é bacana, né? Você tem uma visão geral, a Bíblia num todo, ela é preciosa. E ela conta realmente qual foi, né, desde o comecinho, o plano do Senhor para o homem, né? É uma história de amor. Então, eu falo assim, de uma forma mais abrangente, mas é importante, porque cada vírgula da Bíblia, ela vai te dar uma orientação, uma meditação diferente. Mas eu faço até por conta do tempo, né? Aí eu faço de uma maneira mais abrangente, tá bom? Mas leia uma palavra, porque ela é muito importante. Fiquem todos com Deus e até a próxima.